que é então ser imagem e semelhança de nosso Deus? Para isso é importante nós compreendermos algumas coisas, né? Veja, quando Deus nos criou, nós nascemos do coração de Deus. No momento em que a mulher ela fica grávida, ela começa a gestação, no momento em que o espermatozoide entra, fecunda o óvulo fecundado no ventre da mulher, do coração de Deus vem a alma e o espírito e habita aquele óvulo fecundado. A alma vem de Deus, toma conta do óvulo e aquele óvulo, pela presença da alma, começa a ter vida, né? Então, aí está a primeira resposta. Nós somos a imagem de Deus na alma, no primeiro momento. A nossa alma é imagem de Deus. Nosso espírito é imagem de Deus. Deus, ele é infinito. Ele é um espírito puro, um espírito infinito, não teve começo e não terá fim. Nós, como almas nascidas do coração de Deus, a partir do momento em que nós fomos criados, a alma também não tem fim. Nós temos um início, mas não teremos um fim. E essa alma que nós temos através de um mistério da criação é a imagem de Deus. Deus também, ao nos criar, partilhou conosco aquilo que é da sua essência. Partilhou conosco a inteligência, partilhou conosco a vontade, partilhou conosco a liberdade. Deus, ele tem uma vontade ilimitada, infinita, purificada. Deus, ele tem uma liberdade infinita, purificada. Deus tem uma inteligência infinita, purificada. E ele partilha isso conosco. Somos imagem e semelhança de Deus, tendo inteligência, vontade e liberdade. Mas a nossa inteligência ela tem um limite, a nossa vontade ela tem um limite e a nossa liberdade também ela tem um limite. Então, nesse aspecto, nós somos a imagem e semelhança de Deus, como alma, e somos imagem e semelhança de Deus, recebendo dele o dom da inteligência, o dom da vontade, o dom da liberdade, coisas que somente nós, homens e mulheres, temos. Os animais não têm essa graça, os animais, a natureza, não tem uma alma, né? Tem o dom da vida. O único ser criado que tem a alma, vinda do coração de Deus, que se assemelha a Deus, é o ser humano. Animal não tem alma, planta não tem alma, planeta não tem alma. Somente os seres humanos, homens e mulheres. Os outros seres não têm inteligência, vontade e liberdade. Eles têm instinto, né? Um instinto natural. Podemos até dizer que eles têm certa, de acordo com a sua raça, certa inteligência animal. Mas não veio de Deus. Deus não partilhou com os animais aquilo que é próprio de si, na questão da inteligência, vontade e liberdade. E nós, homens e mulheres, temos essa graça da inteligência, da vontade, da liberdade que Deus nos concedeu. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus nesses dois aspectos, no primeiro momento, né? Na questão da alma, temos alma, uma alma que teve um princípio, que foi o início de criação, mas a nossa alma não terá fim. E Deus partilha conosco aquilo que é próprio de si, a inteligência, a vontade e liberdade, e nos tornamos então semelhança de Deus. Pela alma somos imagem, pela inteligência, vontade e liberdade, a nossa semelhança. Mas temos que entender que não ficou só nisso, né? Veja, a partir do momento
em que a nossa alma vem do coração de Deus e habita o óvulo fecundado, a nossa alma dá vida, aquele óvulo vai crescendo, se desenvolvendo, 9 meses depois nascemos, somos recém-nascidos, somos crianças, somos adolescentes, somos jovens, somos adultos, somos idosos, morremos, né? Teoricamente, seria esse o ciclo natural da nossa caminhada. E Deus determinou na criação que a partir do momento que o corpo, independente da idade, a partir do momento que o corpo entende que ele não pode mais guardar aquela alma que recebeu de Deus, Deus determinou então que o corpo libere essa alma. E o liberar a alma nós chamamos de morte, mas na verdade não é a morte, é uma passagem, é uma Páscoa. Saímos desse corpo, saímos deste mundo material e nossa alma retorna para Deus, né? Isso Deus determinou. O nosso corpo, por um motivo de doença, por um motivo de um acidente, motivo de velhice, seja o que for, né? São tantas coisas que infelizmente pode acontecer conosco. Estamos aí nessa pandemia atualmente, muitos irmãos, muitas pessoas estão partindo para a eternidade por causa dessa pandemia, esse vírus que danifica o nosso corpo. Aí o corpo entende que por causa de estar danificado, ele não pode mais guardar, segurar a alma nele. Então, por determinação divina, na criação, já está determinado por Deus. Esse corpo deve liberar a alma. Isso acontece criança, acontece jovem, acontece adulto, independente, né? Deus libera, a alma volta para Deus. Volta para o coração de Deus e tem depois o seu destino, que nós conversamos a semana passada, a respeito do primeiro e do segundo juízo. Primeiro juízo, quando eu deixo esse mundo, eu me coloco diante de Deus e tenho um juízo pessoal, eu e Deus. E o segundo juízo é o juízo final, onde Deus virá e haverá um julgamento de tudo e de todos, né? Tanto o humano quanto a parte natural, a natureza. A alma, então, retornando para Deus, o corpo, ele apodrece, seca e vira pó. E a nossa fé nos diz que na segunda vinda do Senhor, esse pó da nosso corpo, que está aqui na terra, na segunda vinda do Senhor, esse pó vai se unir novamente, vai tornar um corpo novamente, esse corpo vai se unir à nossa alma, que esperamos que esteja em Deus, né? Toda a nossa alma, todos nós em Deus. E haverá então a ressurreição, né? Então, mais importante nós entendermos, quando Deus veio ao mundo, Jesus Cristo se fez homem, se encarnou, antes da encarnação, como que era a Santíssima Trindade, né? Antes de Deus se fazer homem, da segunda pessoa da Santíssima Trindade se fazer homem, do verbo se tornar carne, o verbo se encarnar, Jesus vir e se encarnar, né? Antes disso, nós podemos, de uma forma didática, pedagógica, entender assim, como que era Deus, como que era a Santíssima Trindade. Era a pessoa do Pai, Espírito, a pessoa do Filho, Espírito, e a pessoa do Espírito Santo, Espírito, né? A nossa fé como cristãos católicos diz que nós que nós temos um único Deus, nós cremos em um único Deus. Deus é um só, mas ele é um só em 3 pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. A isto nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade. Algo que é um mistério. Mistério é algo que nós aceitamos, mas não compreendemos totalmente. Temos uma breve visão desse mistério. Por que não compreendemos totalmente? Porque
Se Deus fosse compreendido, ele não seria Deus, né? Se Deus fosse compreendido na sua totalidade, ele não seria Deus. E Deus é Deus. Ele revelou a nós aquilo que é necessário para a nossa salvação na compreensão dele. Aquilo que não é necessário, nós só vamos ter uma visão melhor quando chegarmos na eternidade junto dele. Então fiquemos com essa visão, né? Antes da encarnação, Deus, na pessoa do Pai Espírito, pessoa do Filho Espírito, pessoa do Espírito Santo Espírito. Jesus se encarna, veio até nós. Fica 33 anos conosco, 33 anos sendo visto, sendo tocado, conversando. Com 30 anos inicia o seu ministério, prega, cura, liberta. Passa pela paixão, passa pela morte, ressuscita no terceiro dia após sua morte, domingo, primeiro dia da semana. Fica 40 dias, segundo a tradição, segundo a palavra de Deus, fica 40 dias, aparecendo depois de ressuscitado, confirmando a fé, em torno, segundo a palavra, de 500 pessoas, né? Quando ele ressuscita, ele aparece em torno de 500 pessoas, ressuscitado. Não é para muita gente, não. Quando Pedro, em Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, Pedro saiu, pregou e disse que converteu em torno de 3.000 pessoas, né? Em Atos dos Apóstolos. Na multiplicação dos pães que nós vimos neste final de semana, Jesus, ele multiplicou pães para 5.000 homens. Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu confirmando a fé em torno de 500 pessoas. E após esses 40 dias, ele retorna para o céu. Só que ele retorna de forma diferente. Ele retorna com o corpo. Ele retorna com a humanidade, ele retorna com o corpo ressuscitado. Então, a humanidade vai com ele até o seio da Santíssima Trindade na sua ascensão. Jesus, ele leva a humanidade com ele. Então, em Jesus, Deus passa a ter a humanidade. Ou a humanidade passa a ter a divindade. Como entender isso? É um mistério. Só sabemos que aconteceu. Agora, como aconteceu, é um mistério, né? A nossa humanidade faz parte da Trindade na pessoa do Filho de Jesus Cristo. Então, hoje, depois da ascensão do Senhor, de uma forma pedagógica, didática, podemos entender assim, que hoje a Santíssima Trindade é o Pai, a pessoa do Pai, Espírito, a pessoa do Filho, Espírito e humano, porque levou na ascensão a nossa humanidade a fazer parte da Trindade, e Deus, Espírito Santo, Espírito. Então, também, após a ascensão do Senhor, o homem adquiriu a graça de ser a imagem e semelhança de Deus também no corpo, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. São Paulo diz que nós temos corpo, alma e espírito, né? O corpo é a matéria onde nossa alma habita, a alma que é o dom da vida, o sopro de Deus. Não. A alma que é o conhecimento, o entendimento, e o espírito que é o dom da vida, o sopro de Deus, né? Corpo, alma e espírito. Habitação, o entendimento e a vida. Tudo isso, então, a partir da ressurreição do Senhor, sua ascensão e retorno aos céus, nós também somos imagem e semelhança de Deus em nosso corpo, por Jesus Cristo, né? Por Jesus Cristo. Não somos deuses, não, mas somos imagem e semelhança. Não só imagem e semelhança, mas também pela graça do batismo, passamos a ser
filhos de Deus. Né? Filhos. De toda a criação, os únicos seres criados, que são chamados filhos de Deus, somos nós, homens e mulheres. A criação querida, amada por Deus, mas como criatura. Amados por Deus como os filhos, o homem e a mulher, eu e você. Que possamos então ter essa graça, né? De entender isso e aceitarmos o que nós somos. Nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem, mais cedo, mais tarde, todos nós vamos partir para, como diz a palavra, retornar para Deus. Ora, só pode retornar para um lugar quem veio de lá, né? Se eu não vim de lá, eu não posso retornar. Por que nós vamos retornar para Deus? Porque viemos de Deus. A nossa alma e o nosso espírito veio de Deus, né? E depois, lá na frente, na segunda vinda do Senhor, o nosso corpo também passará a ser, ressuscitará e voltará a se unir à nossa alma. Lembrando que hoje no céu, só duas pessoas têm o corpo glorioso ressuscitado. Jesus, que foi a primícia da ressurreição, o primeiro a ressuscitar. Por graça divina, a Virgem Maria também está no céu de corpo, alma e espírito, né? Quando a Virgem Maria passou a tradição diz que ela passou por um estado de morte chamado dormição. Como ela não tinha o pecado original, ela não passou pela morte como nós passamos, né? Ela passou por um estado de dormição, porque ela nasceu sem o pecado original e as consequências do pecado original. E ela foi levada de corpo e alma para o céu. Então, ela está de corpo e alma no céu também. Maria e Jesus. Todos os outros demais santos e santas que estão no céu só estão lá em alma. Os que estão no purgatório estão em alma. Os que estão no inferno estão em alma. Com a segunda vinda do Senhor haverá a ressurreição. Todas as almas vão voltar a ter o seu corpo. As almas que estão no céu vai ter o seu corpo novamente, glorioso, ressuscitado, e vão ficar no céu. As almas que estão no purgatório vão ter o seu corpo e vão terminar o seu período de purificação no purgatório e entrar no céu. E as almas que estão no inferno, longe de Deus, na escuridão eterna, também vão ter o seu corpo, também vão ressuscitar, vão ter o seu corpo ressuscitado, mas não será um corpo glorioso, e sim um corpo ressuscitado para a morte, a ressurreição para a morte eterna, que é viver eternamente longe de Deus, conforme a escolha que fizemos durante o tempo de vida que temos neste mundo. Nisto somos imagem e semelhança de Deus. Você poderá fazer a sua pergunta através dos comentários abaixo do vídeo, pelo Facebook poderá mandar a sua pergunta, também pelo Messenger, Diácono Reginaldo Gonçalves, Messenger. Você pode ir lá enviar a sua pergunta, que nós estaremos nas próximas segunda-feiras respondendo, tá bom? Dando continuidade à próxima pergunta: por que o Filho de Deus se fez homem? Diz o Catecismo da Igreja, no número 456 ao número 460. O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, ou seja, Maria não teve relação sexual com nenhum homem para ficar grávida de Jesus. Foi por um milagre, uma ação de Deus, que ela ficou grávida, né? Por nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para reconciliar a nós, pecadores, com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito,
para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina. Em Jesus Cristo, com a sua paixão, morte e ressurreição, ascensão ao céu, aquilo que nós falamos agora, o ser imagem e semelhança de Deus, nós participamos em Jesus Cristo da natureza divina. Hoje o humano faz parte da natureza divina, né? Por vontade e decisão de nosso Senhor. Para a nossa salvação é que Deus se fez homem e veio habitar entre nós. O que é salvação? É a graça de voltarmos à amizade com Deus, a amizade esta que foi perdida, quebrada, desfeita pelo pecado original. O Senhor veio então e restaura a nossa amizade com Deus. E nos dá a graça de vivermos eternamente com Deus. Isso é salvação. Restaurar a amizade com Deus e viver eternamente junto de Deus. Jesus, ele podemos, de uma forma didática, né, dividir em 3 momentos a missão de Jesus. De uma forma didática, dividir em 3 fases a vinda de Jesus em nosso meio, né? A missão de Jesus, o tempo que Jesus esteve aqui. A primeira fase, Jesus, ele se encarnou, ele ficou até os 30 anos com a família. Ele ficou até os 30 anos morando com José, morando com a Virgem Maria. Uma vida normal. Diz os estudiosos, os teólogos, que por 30 anos, com exceção de alguns momentos de intimidade com Maria, com José, alguns momentos de revelação particular com Maria e com José, por 30 anos Jesus teve uma vida normal. As outras pessoas, com exceção de Maria e José, olhavam para Jesus e viam nele uma pessoa normal, um recém-nascido normal, uma criança normal, um adolescente normal, um jovem normal, né? Aprendeu a profissão de carpinteiro, trabalhava com o pai dele, José, como carpinteiro. Na época de Jesus, carpinteiro era o que nós chamamos hoje de faz tudo, né? Jesus fazia tudo com José. Levantava a casa, consertava as coisas, cadeira, mesa, arrumava telhado, janela e etc. Arrumava enxada, enxadão e mexia na roça, na horta, enfim, fazia de tudo. O faz tudo, né? Essa era a profissão do carpinteiro. E Jesus tinha essa profissão. Uma profissão simples, humilde, mas necessária na época. Muito procurada na época, como os pedreiros hoje, né? São muitos procurados para realizar os trabalhos. Construção de casa e tudo mais. Então, por 30 anos, Jesus valorizou a família. Jesus, ele restaura a família. Ele dá à família a dignidade que ela merece. A primeira instituição criada pelo Senhor foi a família, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse lá na criação: o homem deixará seu pai, sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Com a grande finalidade de transmitir a glória de Deus, cuidar da natureza e gerar filhos para Deus, né? A família, o marido e a mulher têm a grande missão das origens, dada por Deus lá em Gênesis. Criados para a glória de Deus, criados para cuidar da natureza, criados para gerar filhos para Deus. A família. Então, Jesus, ele restaura isso, a dignidade da família. E ele vem dizer para nós, então, restaurar
o que é família cristã. De acordo com o projeto de Deus, o que é uma família cristã, né? O homem e a mulher que se unem no sacramento do matrimônio, gerando filhos para Deus. Gerando filhos para Deus. Então, isso é o matrimônio cristão. É o matrimônio dentro do sacramento matrimonial, dentro do projeto de Deus. Esses outros tipos de família que está surgindo hoje, homem com homem, mulher com mulher e outras situações, são famílias criadas, entre aspas, né, famílias entre aspas, criada pelos homens, pela vontade humana, né? Deus respeita, a igreja respeita, eu devo respeitar, você também, mas nós cristãos católicos devemos ter esse entendimento. Esse tipo de família criado pela sociedade humana, criado pelo homem, não faz parte do projeto de Deus, tá certo? Lá na frente, numa outra oportunidade, poderemos nos aprofundar a respeito disso também. Depois, com a morte de José, Jesus entrega a Virgem Maria aos cuidados dos seus parentes. Por isso que em alguns trechos do Evangelho mostra para nós, né, que Maria vai até Jesus com os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos? São os parentes, né? A Virgem Maria, ela não teve outros filhos, por isso que é virgem. Depois vamos explicar isso também. E Maria só teve um filho, Jesus Cristo. Com a morte natural de José, Jesus ele entrega Maria aos cuidados dos seus parentes, dos seus primos. Naquela época não existia entre o povo judeu o termo primo, né? Os parentes mais próximos eram todos chamados de irmãos, membros da mesma família. Entre o povo judeu, a questão família é algo muito forte, muito bonito e muito forte, né? O patriarca, ou seja, o mais velho, o homem mais velho, o vô ou bisavô que estiver vivo, né, ele é chamado do patriarca. E ele é o centro e toda a família fica ao redor. Eles discutem junto, partilham junto, procuram trabalhar junto, procuram viver junto, procuram estar junto, né, nos trabalhos diários, na questão religiosa também. Então, esses parentes cuidaram da Virgem Maria e Jesus, então, com 30 anos, inicia o seu ministério. Por 3 anos, aproximadamente, Jesus exerce o seu ministério. Por 3 anos ele fica andando sem cessar, todos os dias, ao redor de Jerusalém, em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, ali na terra de Israel, pregando, anunciando, curando, libertando, ressuscitando os mortos, fazendo os grandes milagres, grandes sinais, grandes prodígios, né? Qual é a finalidade desses 3 anos de evangelização? Podemos, de forma pedagógica, dizer que foram 2 as finalidades de Jesus. Primeira finalidade, Jesus restaura o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Aquilo que nós conversamos, né? Em que somos imagem e semelhança de Deus? Somos imagem e semelhança de Deus na alma, no espírito, no corpo. Somos imagem e semelhança de Deus porque amamos, porque sentimos tristeza, angústia, porque choramos. Somos imagem e semelhança de Deus pelo dom da vida, pela alegria de viver, né? E tantas outras coisas. Somos imagem e semelhança de Deus vivendo aquilo que somos, né? Homem nasceu para ser homem, mulher nasceu para ser mulher diante do plano de Deus. Então Jesus ele restaura o que é ser imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, aqueles que amam, aqueles que perdoam, aqueles que vivem os mandamentos da lei de Deus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas
mas também em Deus ama o próximo, ama as pessoas, a ponto, se preciso for, dar a vida. O homem e a mulher, por causa do pecado original, perderam a essência da dignidade de ser filho e filha de Deus. Então Jesus, nesses 3 anos, com as suas pregações, curas, milagres e prodígios, Jesus restaura o homem e a mulher a dignidade de filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor, né? Jesus, ele ensina dentro do projeto de Deus. Deus criou o homem para ser homem. Deus criou a mulher para ser mulher. Dentro do projeto de Deus, Deus não criou o homem para ser mulher, nem criou mulher para ser homem. Existe sim, por causa do pecado, um desequilíbrio, uma tendência, né? Que pode ser aí corrigida, que pode aí ser tratada. A tendência, por exemplo, a tendência homossexual não é pecado, em hipótese alguma. A prática, sim, né? Então, o Senhor, ele restaura o homem e a mulher, a imagem e semelhança, a dignidade de Deus. Então, nesses 3 anos de pregação, Jesus trabalha nisso, a restauração do homem e da mulher, a dignidade de filhos e filhas de Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. E o segundo ponto, a criação da igreja, a edificação da igreja. Jesus sabia que após o seu retorno para o céu, o evangelho, a salvação precisaria ser levada a todos os povos. Ele cumpriu a missão de pregar ali, para o povo judeu, ao redor em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Mas a salvação é para todos os filhos de Deus, judeus e não judeus. A salvação é para todos nós, todos os povos, todas as pessoas. Quem vai dar continuidade? A igreja. Ele, através da igreja, levando a salvação. Então, nessa segunda fase, Jesus restaura o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e cria a Santa Igreja, que se torna o seu corpo. E a terceira parte do ministério salvífico de Jesus é a salvação. Jesus, como ele mesmo disse, foi para isso que eu vim. Ou seja, para passar pela paixão, passar pela morte, passar pela ressurreição. Na Sexta-feira Santa, Cristo, ele morre por nós. Derrama seu precioso sangue e toda a água do seu corpo para nos salvar, nos lavar, nos purificar, nos conceder a salvação. A salvação chegou a nós na Sexta-feira Santa. O céu se abriu e o homem e a mulher em Cristo podem novamente habitar na intimidade com Deus, em Cristo agora, para toda a eternidade, né? Mais uma pergunta. O que significa a palavra encarnação, né? É aquilo que nós já explicamos também, demos algumas pinceladas. Você poderá encontrar essa parte da encarnação no Catecismo da Igreja, do número 461 ao número 463 e depois o número 483. O Catecismo diz assim para nós, né? A Igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Ou seja, encarnação. O divino se une ao humano, mantendo a natureza na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, pela encarnação, por esse mistério, é um mistério grandioso. Um mistério que, se a gente ficar pensando muito nele, a gente pode até ficar meio maluquinho da cabeça. Teve alguns santos que tiveram problema com isso, né? Porque é um mistério grande, profundo. Merece sim a nossa meditação sobre isso
Mas mais do que compreender, temos que aceitar. Temos que pensar para aceitar, né? Como é que pode Deus? Como é que pode o Criador do Sol, dos planetas, da galáxia, do universo inteiro, do mundo inteiro, do planeta, tantos povos, tantos animais, essa natureza imensa, né? Como é que pode esse Deus Criador de todas as coisas se fazer homem? Se fazer gente igual eu, se fazer gente igual você, né? Então, pelo mistério da encarnação, Jesus adquire, em Cristo está duas naturezas. Natureza divina, Jesus é 100% divino, não deixou de ser Deus, e humano, 100% humano, 100% homem, igual a mim, igual a você, com exceção do pecado. Jesus nunca pecou, mantendo uma única pessoa, pessoa divina. Então nós temos que guardar isso, né? Mistério da encarnação, Deus que vem habitar entre nós, se fazendo carne no seio da Virgem Maria, né? Ao habitar entre nós, Jesus ele tem as duas naturezas, humana, 100% humano, divina, 100% divina, e é uma única pessoa, pessoa divina. Uma pessoa divina em duas naturezas, humana e divina. Jesus, pelo mistério da encarnação, torna-se verdadeiramente homem, sem deixar de ser verdadeiramente Deus. É um mistério. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Somente nós cristãos acreditamos nisso. Porque Jesus é 100% humano, 100% divino, tem essas duas naturezas, é que nós chamamos que Maria, a igreja deu a Maria, a Virgem Maria, o título de Mãe de Deus. Porque Jesus é Deus, é humano sim, mas é Deus também. Theotokos, né? Mãe de Deus. A Virgem Theotokos. A Virgem Maria, Mãe de Deus. E isso deu uma polêmica muito grande, né? Deu muitas heresias no começo da cristandade, depois da ascensão do Senhor. O cristianismo começou a crescer profundamente, crescer muito, né? Mesmo com as perseguições, quanto mais se perseguia, quanto mais se matava os cristãos, mais o cristianismo se expandia no mundo, né? E aí começou a vir essas perguntas, começou a se perguntar, mas Jesus era realmente Deus mesmo? Jesus era realmente só humano? Então havia heresia que dizia que Jesus só era divino, não tinha nada de humano. A igreja condenou, através dos sínodos, essas heresias. Depois surgiu uma heresia dizendo que não, que Jesus era só humano, não era divino. Foi feito a união da igreja, a oração, o estudo, e a igreja, através do Papa, bateu o martelo. Não, Jesus também é 100% humano, né? Depois saiu uma outra heresia dizendo que Maria era só mãe da humanidade de Jesus. Aí a igreja também fez. Não, Maria é mãe de Jesus completo. Jesus humano e Jesus divino. Por isso que ela é a mãe de Deus na pessoa de Jesus. Maria não é mãe de Deus da pessoa do Pai. Maria não é mãe da pessoa do Filho antes da encarnação. Não. Maria não é mãe da pessoa do Espírito Santo. Maria é mãe de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu dela, verdadeiramente Jesus nasceu dela, aqui no mundo, né? Deus escolheu assim, Deus quis assim. Para Deus tudo é possível. Se Jesus quisesse
nascer do nada na manjedoura, ele podia, né? Podia nascer bebezinho ali do nada na manjedoura. O Senhor mesmo diz que ele pode transformar pedras em filhos de Abraão. Poderia nascer do nada ali na manjedoura. Mas não. Deus, ele quis experimentar o que é ser gente, o que é ser homem, do princípio, como um óvulo fecundado no útero da Virgem Maria, fecundado pela graça do Espírito, não por um espermatozoide do homem. Ele quis experimentar o que é ser um óvulo, um feto humano, o que era crescer 9 meses, o que era nascer, o que era ser criança, jovem, adulto, e passar pelo que nós passamos. Ele quis isso, né? Deus quis experimentar da sua própria criação. Olha que mistério. Deus quis experimentar em si aquilo que é a criação dele. Que mistério de amor, que loucura de amor, né? Então, Maria é a mãe de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a primeira parte da Ave Maria que nós rezamos é bíblico, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É bíblico. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está na Bíblia, está na parte da anunciação do anjo, também do encontro de Maria com Isabel, né? Bendita és tu, mãe do meu Salvador, como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar. A segunda parte é a parte do concílio, é a parte do momento em que a igreja bateu o martelo por inspiração e revelação do Espírito Santo, né? A Virgem Maria, né? Santa Maria é mãe de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, mistério da encarnação. Rogar por nós, pecadores, ela roga por nós a seu Filho Jesus, agora e na hora da nossa morte, né? Para nós encerrarmos, outra pergunta. O Filho de Deus feito homem tinha uma alma com um conhecimento humano? Ou seja, Jesus tinha uma alma humana, né? Veja o que diz o Catecismo da Igreja, número 470, 474, depois também o número 482. Depois você pega aí o seu catecismo, dá uma olhadinha para conferir, né? O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Sim, né? Essa é a nossa fé. Jesus, quando ele nasceu, ele tinha um corpo humano, ele tinha uma alma humana, um espírito humano, né? Ele tinha, e também tinha nele, nesse corpo, a divindade. A sua pessoa como divina, pessoa divina, 100% divino. Então Jesus, ele nasceu 100% humano, nasceu 100% divino. A igreja diz que Jesus, ele, conforme ele foi nascendo, ele nasceu, ele foi crescendo, conforme ele foi crescendo na graça e no conhecimento. Das duas partes. Ele foi crescendo na graça e no conhecimento humanamente, ele foi compreendendo as coisas como toda pessoa compreende, como eu fui conhecendo as coisas, você foi aprendendo conhecendo as coisas, né? Então, humanamente, Jesus, se não tivesse Maria e José, ele não saberia fazer nada. Ele não saberia se cuidar, não saberia tomar banho, não saberia comer, né? Não saberia fazer nada. Então, ele foi educado humanamente. E também ele foi crescendo na graça e no conhecimento. Então, segundo alguns estudiosos, dizem que Jesus adquiriu o entendimento de que ele era o Messias, de que ele era o enviado,
de que ele era o filho de Deus, não filho de José, José aquele que cuidava dele, era o pai adotivo, ele adquiriu esse conhecimento com 12 anos, quando Maria e José vai até o templo, depois na volta se perdem, Jesus fica lá no templo ensinando entre os doutores, né? E ele fala, depois quando Maria e José chamam a atenção dele, estavam preocupados contigo, você não veio até nós, 3 dias passamos te procurando, não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Né? Então Jesus, é um mistério, mas o humano foi precisando aprender as coisas humanas. Jesus, ele aprendeu que ele era o Messias através dos ensinamentos que ele teve de Maria, de José, da própria sinagoga que ele frequentava, as aulas bíblicas na sinagoga, né? Ele frequentava os estudos bíblicos e, ao mesmo tempo, a graça divina foi se manifestando nele conforme o seu crescimento. Conforme ele foi crescendo como homem, a graça da manifestação divina foi crescendo nele também, a ponto dele ter o pleno conhecimento de tudo. A partir dos 12 anos já estava com o conhecimento. Depois a revelação foi sendo feita nele, né? Foi sendo feita. Com o passar dos anos, ele foi amadurecendo quem ele era. Ele foi entendendo que ele era humano, que ele era divino, que ele não era só o filho de Maria, o filho de José, mas que ele também era o filho de Deus. Que ele não era só um homem, ele não era apenas criatura, não, o humano, mas ele também era divino. E isso foi crescendo nele. A plenitude, os estudiosos, os teólogos dizem que a plenitude desse entendimento de que ele era Deus e era humano, foi com 30 anos aproximadamente. Foi quando ele tomou o conhecimento total, o entendimento pleno da sua missão, de quem ele era, e aí ele inicia então o seu ministério, né? Sabendo que ele era Deus. Então tudo isso foi acontecendo naturalmente. É um mistério, né? Sabemos que aconteceu assim. E antes de Jesus se encarnar, ele mesmo quis passar por isso, né? Ele quis passar por isso, ele quis passar por essa experiência de nascer sem nada e conforme for crescendo e adquirindo a graça e o conhecimento da parte de Deus, né? Por isso que em muitas passagens bíblicas a gente vê momento que ele fala como homem, momento que ele fala como Deus, né? Momento que ele age como humano, momento que ele age como divino. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, né? É o humano e o divino. Jesus mostrando ser 100% humano, mostrando ser 100% divino, né? Quando ele chega no túmulo de Lázaro, ele se comove com a morte de Lázaro. E a comoção é algo humano, né? Ele chora de sentir, a humanidade dele sente a perda do amigo de Lázaro. Então ele chora, sabendo que ele vai ressuscitar Lázaro, que Lázaro vai voltar a viver, se levantar do túmulo, vai voltar a abraçar eles, vão voltar a sentar na mesa, comer junto. Mesmo assim ele chora a perda. É humano. E depois ele fala, tirem a pedra, e grita para Lázaro, Lázaro, vem para fora. É o divino. Lázaro se levanta, né? E vem para fora. Então, que belo que é isso, que maravilhoso e que mistério, né? Como compreender isso? A gente sabe que é lindo, que é maravilhoso, mas não compreendemos. Mas é a ação do divino, é a ação do humano, né? Na cruz, outro momento forte em que Jesus se mostra divino e humano. Na cruz, em certo momento, ele diz, né? Meu Deus, Pai, por que me abandonaste? É humano. Jesus na cruz, nesse momento, humano. Jesus 100% humano, porque ele adquiriu sobre si todo o pecado. E o pecado tira de nós a visão de Deus. O pecado tira de nós a graça de Deus.
Deus não se afasta do pecador, mas nós não sentimos, quando nós estamos em pecado, nós não sentimos a presença, o amor de Deus, né? Jesus, ele trouxe sobre si na cruz todo o nosso pecado. Por isso, a humanidade dele, cheia do pecado, ele que não tinha pecado, que não cometeu nenhum pecado, se tornou pecado ao assumir o pecado de todos nós. O pecado de todos os homens que viveram antes dele, na época dele e até nós hoje, e que o pecado que vai existir até a sua segunda vinda. Então, ele que não tinha pecado nenhum se tornou pecado. Ali, na cruz, Jesus fez a experiência do que é sentir a ausência de Deus por causa da mancha do pecado. Então, o ser humano grita: meu Deus, por que me abandonastes? Em um momento depois, ele olha para o céu novamente e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O 100% humano falando e o 100% divino falando. Então, sempre teve na vida de Jesus, nesses 33 anos que ele viveu entre nós, os momentos fortes de manifestação da sua humanidade, sem o pecado, momentos fortes da manifestação da sua divindade. E sim, Jesus, ele foi um homem completo, tinha corpo, tinha alma humana, tinha um espírito humano e totalmente a divindade humana. Vamos parar nossa live sobre doutrina no dia de hoje, né? E nós retornamos na segunda-feira que vem sobre doutrina às 9 horas da noite. Você poderá estar enviando a sua pergunta através do comentário do vídeo, a sua dúvida. Poderá também estar enviando a sua pergunta através do Messenger, Diácono Reginaldo Gonçalves, para que possamos preparar a resposta e transmitir na próxima segunda-feira. Tá bom? Que possamos então iniciar a nossa oração da noite. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Diante do Senhor nosso Deus, rico em bondade e misericórdia, reconhecemos nossos momentos de fraquezas e supliquemos o seu perdão. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha compaixão de nós, porque somos pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Salmo 85, oração do pobre nas dificuldades. Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz.
Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos, e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo, de vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Ouçamos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, que a Igreja nos apresenta no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és
o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Meus irmãos, esse Evangelho de hoje é riquíssimo. Se fosse meditar ele ponto por ponto, passaríamos praticamente a noite inteira conversando sobre ele, né? Mas não temos esse tempo. Meditemos alguns pontinhos breves. Jesus, depois de realizar o milagre da multiplicação dos pães, estando lá à margem do lago de Genezaré, Jesus pede então para os discípulos: olha, entrem no barco e vão indo, atravessem o lago, eu vou depois. Eles obedeceram a Jesus. Havia outros barcos ali. Provavelmente eles pensaram, né? Nós vamos na frente, depois Jesus pega carona com outro barco e vem logo atrás de nós e nos encontramos lá do outro lado. Jesus fica com a multidão, despede a multidão, cura os doentes, os enfermos, mas em vez de Jesus pegar um barco e ir atrás dos discípulos, não, Jesus sobe, vai até um monte para a oração. E diz a palavra que Jesus fica lá até quase 3 horas da manhã, orando, o humano conversando com o divino, né? Conversando com o Pai. Jesus, então, em torno de 3 horas da manhã, desce, em vez de pegar um outro barco que poderia estar por ali, ele vai a pé, andando sobre as águas. Ele entra no mar e não afunda, ele anda mesmo, né? E vai e se aproxima do barco. Em torno da madrugada começou a ventar forte e eles tiveram dificuldade para remar. Se não fosse o vento, logo eles estariam do outro lado. Com o vento eles ficaram parados mais ou menos no meio do mar, com dificuldade de chegar com o barco deles até do outro lado. E eis que viam aquele vulto se aproximar do barco deles, andando sobre as águas. Era de noite, eles não reconheceram Jesus. Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar: fantasma, fantasma, fantasma. Jesus, vendo que eles se assustaram, Jesus diz para eles: não tenhais medo, coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Reconheceram a voz, mas não viram, por estar escuro, realmente a face de Jesus, né? Pedro então diz: Senhor, se és tu, manda eu ir até aí, também quero andar sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Pedro foi, mas no meio do caminho, vendo o vento forte, ele começa a afundar. Veja, o barco representa a igreja, o lago representa o mundo, o vento representa as tribulações. O barco não podia caminhar por causa do vento e porque Jesus não estava presente. Quando Jesus não está presente em nossa vida, quando Jesus não está presente na nossa história, é difícil vencermos as tribulações, é difícil caminharmos. Pedro, ele pede para ir até Jesus, ele começa a caminhar, sim, milagrosamente, ele começa também a caminhar sobre as águas. Mas enquanto ele está com os olhos fixos em Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. A partir do momento que ele tira o olhar de Jesus e começa a olhar para o vento, para a agitação das águas, ele começa a sentir um medo. Ou seja, muitas vezes nós estamos caminhando em Deus, mas as dificuldades, os problemas, as lutas da vida, muitas vezes tira o nosso olhar de Jesus, tira a nossa meta, que é Jesus Cristo. Nada deve nos afastar de Deus, nem a tribulação, nada deve nos afastar do Senhor, né? E Pedro, então, começou a sentir medo.
e ele começou a afundar. Mas Pedro tem a atitude que todos nós devemos ter. Ele gritou: Senhor, salva-me, estou afundando. Mas veja, Pedro estava afundando na falta de fé, não na água. Pedro era pescador há muitos anos. Já viu um pescador que vive de pesca para sustentar sua casa, sua família, não saber nadar? Pedro sabia nadar e sabia nadar muito bem. Vemos isso na ressurreição, quando Cristo ressuscita. Ele se joga do mar e atravessa uma boa parte do mar a nado até ir na margem para se encontrar com Jesus ressuscitado, né? Então Pedro sabia muito bem nadar, ele não ia morrer afogado. Mas Pedro afunda na falta de fé. E ele tem o caminho certo, estende a mão para Jesus e grita para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus levanta Pedro, tira Pedro do lago, da água, põe Pedro de pé. E os dois juntos entram na barca. Meus irmãos, nos momentos de dificuldades, de fraqueza, muitas vezes nós vamos nos afundar na fé. Muitos momentos difíceis eu me afundo na fé, você também. Mas que possamos, como Pedro, ter a coragem de voltar a ter o olhar fixo em Jesus e dizer para ele, gritar para ele: Senhor, salva-me. Permitir que ele pegue em nossa mão, nos levante, nos tire da tribulação e entre em nossa casa, no barco, conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparaste ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios, para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Nesse Pai Nosso, colocamos no coração de Deus os nossos pedidos pessoais, também todos os doentes, todos os que sofrem. De um modo especial, essa semana, os ministros ordenados. Essa semana é a semana de oração pelos ministros ordenados, diáconos, bispos e padres, diáconos, padres e bispos, para que sejam fiéis e santos em seu ministério. Rezemos por eles, por nós, por todos eles, né? Também por aqueles que partiram no dia de hoje para a eternidade. Apresentemos os que nasceram, apresentemos os que fazem aniversário no dia de hoje e apresentemos ao Senhor as necessidades daqueles que pediram as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador, e fazer germinar para a messe eterna as sementes do reino que hoje lançamos com nosso trabalho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, desça e permaneça em vós, em vossa casa, em vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite a todos. Até amanhã às 10 horas, com a graça de Deus.